louvores nessa noite, Jesus. Recebe, Senhor. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Esse é um povo escolhido por Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos nossa voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, Tu és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu plano aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Não canse de louvar o Tu Senhor. és verdadeiro, Senhor. Derrama as tuas ofertas de louvor essa noite. Aqui todos nossa voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Todos numa só voz, declarando que só Teu doce nome. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Firmes na promessa do Senhor, e a palavra de Deus tão viva para nós. Fica assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol da meio-dia você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Entrega o seu caminho ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite, o qual merece uma salva de palmas de todos nós, porque Ele morreu por nós. Ele derramou a sua cruz no seu Calvário, e nós queremos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Louva ao Senhor conosco. Louva ao Senhor. Exalta ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Te proclamar, Senhor, clama ao Senhor. pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, não és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia, Senhor. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, com essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado
Glória ao Senhor amado, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Tu és o Santo de Israel, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Sua maneira, a mais linda, seja feita a tua vontade, tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, pelo maneira, a mais linda, seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, meu Jesus, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus,
feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Só o Senhor é o nosso Rei. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos continuar adorando ao Senhor com hinos de adoração nesse momento, nos preparando para receber a palavra, a mensagem que derramou no nosso coração. Mas o Espírito Santo pode estar falando com você já, meu irmão. E Ele está falando nesse momento. Continue adorando ao Senhor. Fala para Ele essas palavras. Fala no seu coração. Aleluia. Ó Deus Supremo Salvador, digno de ser adorado, de ser exaltado para sempre com louvor.
Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Me perdoem, podemos sentar. Vamos continuar louvando o Senhor. Glória a Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, mesmo nos assentados. Mas a presença do Espírito Santo aqui é muito forte. Então nós temos que continuar louvando ao Senhor. Amém? Do Senhor, nosso templo de louvor, lugar de adoração, a sua habitação, pois onde Deus está, há sinais e maravilhas, fogo santo se fará. Quem as vestes já lavou, pra Deus já levantou, maldade e gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui, todo-poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei. A fogo, a glória, a arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Já lavou, a Deus já levantou, maldade e gratidão, oferta que subiu, o fogo que desceu, é sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui, todo-poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, a arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo-poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, a arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. A fogo, a glória, está aqui. A cura, a provisão está aqui. O Rei dos Reis está aqui. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo-poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, a arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo-poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, a arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Está aqui. Está aqui, está aqui. Vida nos nossos louvores, Ele está aqui, amém? Glória a Jesus, glória a Deus.
Tá vendo o que vocês fizeram? Quero ver voltar para a música agora. Glória a Jesus. É bom louvar o Senhor. Ter a liberdade de louvar a Deus no mundo onde as dificuldades do dia a dia muitas vezes nos tira essa alegria do louvor. Quando nós estamos na casa do Senhor, no santuário dele, nós só temos que agradecer a Deus. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. É assim que nós temos que estar aqui, com júbilo, com alegria, com amor às coisas de Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti, de tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti, de tuas bênçãos não ter. Leva perto de ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti, de tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Glória a Deus. É impossível alguém estar perto de ti,
tuas bênçãos alteio. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém de tuas bênçãos não tem, não tem, não tem. Mas o desejo do meu coração, se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti, de tuas bênçãos aldeia. Aleluia, Senhor Jesus. Queremos chegar perto de ti, Senhor. Mais perto de ti, cada vez mais perto do Senhor. Aleluia, Senhor. De receber do céu a tua bênção, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Antes de passar a palavra para o irmão Paulinho, eu queria cantar mais 2 hinos com os irmãos. Mas eu queria convidar a igreja para ficar em pé na presença do Senhor. Todos nós em pé. Vamos colocar numa reverência, mas com o nosso espírito aberto, para que possamos louvar ao Senhor. Dê a mão para o irmão que está ao teu lado e ore um pouco com ele, irmão. Porque nós precisamos um do outro. A Bíblia fala que nós temos que orar um pelo outro. Aleluia. Ore pelo irmão que está ao teu lado. Nesse momento de louvor e adoração. Aleluia, Jesus. Canta aqui, eu vou clamar de novo. Aleluia, Senhor. Continua orando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós precisamos orar um pelo outro. Fortalecendo a graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A igreja continua orando, buscando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Interceda pelo seu irmão. Interceda pelo seu irmão. Interceda pelo seu irmão. Interceda pela igreja. Interceda pelos pastores. Visita o pastor Ciro, visita a pastora Zaide, Jesus. Visita os filhos, Jesus. Os propósitos do coração deles, Jesus. Da alegria, Jesus. Revigora os teus servos cada vez mais. Da visão de águia, Senhor. Da visão de águia para eles. Grandes voos, Senhor. Cada vez mais. E que a bênção seja tamanha. E possa sair do altar e alcançar todos nós. No nome santo de Jesus. Aleluia, Jesus. Visita os diáconos. Visita as diaconisas. Visita, Jesus, os obreiros. Visita a tua igreja. Visita as obreiras, Senhor, os cooperadores, os professores. Visita os músicos. Visita o coral da igreja, Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa a mocidade. Visita a diretoria da mocidade. Visita o grupo missionário de senhoras. Visita o grupo missionário de homens. Aleluia, Jesus. Acrescenta o número de salmos da tua igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Põe os teus anjos ao redor da tua obra, Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo pode passar. Aleluia. Que a bênção seja transformante. Saia mandar, atinja todos nós, em nome de Jesus. Transforme a tua bênção sobre os teus servos, Jesus. Aleluia, Jesus. Abençoa, Jesus.
Enche essa igreja. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis aqui. Jesus! Nós estamos aqui! Jesus! Filho de Deus! Oh, glória! Filho de Deus! Filho do Altíssimo Deus! Nós estamos aqui! Alabará, xalebará! Oh, glória! Eis aqui. Oh, aleluia! Sinta o poder de Deus! A unção de Deus vai tocar em você! Você vai ser cheio da unção! Faça maravilhas na presença de Deus! Oh, glória! Araraxaramaramará. Araraxaramaramará. Araramarabarabaxaramaramará. Oh, aleluia! Tá bom, mas nós podemos fazer melhor. Eu vou pedir para os obreiros saírem pelos corredores da igreja, orando, ministrando unção. Sai, obreiros, vão pelos corredores da igreja, vai se enchendo do poder de Deus, vai orando pelas pessoas, vai ministrando cura, vai ministrando milagre na vida da igreja. Os diáconos, as diaconisas, também olhem pelo povo, olhem pelas pessoas que você conseguir alcançar, e põe as mãos sobre elas, e ora sem ter medo. Ora sem receio, faz a tua parte, vai, seja cheio do Espírito Santo, distribui aquilo que está dentro de você, compartilha, ministra. Seja feita a Oh, glória! tua vontade na terra. Você está recebendo a oração.
Você vai sendo cheio do Espírito Santo. Você vai orando em línguas. Os diáconos que estão na galeria, orem pela mocidade. Pode sair orando na liberdade do Espírito. Deixa o Espírito Santo te usar. Oh! O mesmo Espírito, o mesmo parecer. Nossas dívidas. Glória! Manifesta a tua glória aqui, Pai do céu. E deixa esse povo se calar, meu Deus, diante da tua grandeza, diante da tua majestade, diante do teu poder, Senhor. Mas livramos do mal. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós desejamos a tua presença, Senhor. É melhor que tudo, é melhor que a vida. A tua presença é melhor que tudo. O Senhor tem poder para nos libertar, para nos curar, para fazer maravilhas em nossas vidas, Pai. Seja mais cheio.
júbilo, com alegria no teu coração, por conhecer a um Deus tão maravilhoso. Pode aplaudir mesmo. Essa saudação você pode ser tocado ainda mais um pouco. Oh! Graça sobre graça, Senhor. Graça sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh, maravilha. Maravilha de Deus. Uma multidão como essa, adorando a Deus em espírito e em verdade. As regiões celestiais estão cheias da glória de Deus. É uma movimentação no céu esse momento, irmãos. Que o céu escancara as portas e bênçãos têm sido derramadas. Muita gente tem sido curada. Muita gente tem sido libertada. Talvez você não veja, mas no reino espiritual isso já está acontecendo. Nós podemos contemplar isso pelos olhos da fé, os olhos que não são carnais, que só veem aquilo que é palpável, que só vê aquilo que é superficial. Mas pelos olhos da fé você já pode ir contemplando os seus negócios prosperando, a sua família caminhando em alegria na presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A igreja pode se assentar por alguns momentinhos. Graças a Deus! Oh! Não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Pode encher meu baú de ouro, pode encher a minha casa de riquezas, mas eu abro mão de tudo para estar na presença de Deus. Ontem, sexta-feira, nós tivemos vigília no Centro de Oração Emaús, e o Senhor, assim como Ele manifestou aqui nesse lugar a sua presença, que isso é a presença de Deus, não tem como falar que não é. E lá também, Deus atuou poderosamente. E o pastor pediu para que o Éder desse testemunho do que aconteceu lá, para incentivar as pessoas a frequentarem, para incentivar a igreja a valorizar aquilo que a igreja tem, não só de patrimônio em termos de imóvel, mas do maior patrimônio que a igreja tem, que é essa unção maravilhosa do Espírito Santo. E quanto mais você zela pelo seu patrimônio lá na sua casa, mais bonita ela fica, mais cuidada, mais limpa. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais nós zelarmos, quanto mais nós buscarmos, mais nós tivermos interesse que Ele venha a polir a nossa vida, a nos lapidar, Ele vai fazer isso com muita alegria. Então eu vou pedir para o Éder vir dar um testemunho aqui do que aconteceu, do que Deus tem feito no Centro de Oração Emaús. Na sexta-feira eu estava lá, eu estive lá. Deus nos abençoou grandemente com a presença dele ali. E ele vai falar alguma coisa aqui. Boa noite, irmãos. Eu sou suspeito de falar do Rema. Então eu pediria que o Toninho do Lagoa Nova e o Aguinaldo, que esteve lá nesse final de semana, bem rapidinho aqui, que o pastor ligou de lá, da onde ele está, ontem, e ele pediu para que falasse alguma coisa do Rema, porque daqui 30 dias, dia 20, 22, 20, 21 e 22 de abril, nós vamos ter um encontro de fogo no centro de oração. Os obreiros só não receberam alguma coisa porque o pastor viajou, mas o André já está vendo isso daí, para que efetue as inscrições lá nas congregações. Então, Aguinaldo. Boa noite, irmãos. O que me tem mais chamado a atenção no Rema é a participação da mocidade. Então, ontem à noite eu estive lá e a gente viu Deus operando de maneira sobrenatural. E o gostoso de ver é a juventude cheia do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu tenho 2 filhos e na sexta-feira um chegou da faculdade e disse assim: pai, eu estou indo lá para o centro de oração na vigília. Pessoal, que bom, né? E ontem nós estivemos lá novamente e o poder de Deus foi derramado naquele lugar como está sendo derramado aqui. E uma coisa que chama a atenção, irmãos,
A unção de Deus, quando é derramada, ela não vai ficar só no falar em línguas estranhas, às vezes dançar no espírito, pular ou até cair na unção. Mas unção, ela vai ser transformada em milagres, em conversões de pessoas, em maravilhas. Assim aconteceu com os discípulos, quando no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. E na primeira pregação de Pedro, simplesmente 3.000 pessoas se converteram. E não vai ser diferente, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus está fazendo algo sobrenatural nesta igreja. Se você não acordou ainda, acorde. E preste atenção no que Deus está fazendo. E se prepare, porque Deus quer te usar. Amém? Toninho, irmão Toninho. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vigília, irmãos. Rema. É um lugar onde nós... É especial, irmãos. Não é apenas um culto. Onde não é um lugar que nós temos 1h30 somente. Nós temos a hora que nós... Até a hora que nós damos vazão para o Espírito trabalhar na nossa vida. Rema. Lugar de palavra revelada. Lugar de unção poderosa de Deus. Não é unção de emoção, mas é unção poderosa de Deus na nossa vida, irmãos. Vigília. Jesus, a última coisa que ele fez antes de morrer foi uma vigília, irmão, no Getsemane. Vigília é lugar de nós derramarmos a nossa alma. Derramarmos, humilhar o nosso corpo se humilha. A nossa alma se humilha perante Deus. E o nosso espírito é exaltado com o Senhor, irmãos. Vigília, lugar de busca, que nós não precisamos de louvor, nós somos mesma coisa que Paulo e Silas presos no tronco. Nós não precisamos de muita música não, porque lá Deus fala poderosamente conosco, porque nós vamos especialmente para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Não a palavra lida, mas a palavra revelada no nosso espírito, irmãos. Rema, lugar de buscar dons espirituais. Não é apenas falar, como o irmão Dinaldo falou, de cair na unção, e chorar e pular, não. Lá é lugar de Deus revelar dons espirituais para você, para obreiro, para professor de escola bíblica. Rema, irmão, lugar de valente, irmãos. Onde você aflige, lugar de intercessor, irmãos. Eu louvo a Deus por uns irmãos que nós temos lá na congregação, que eu sou obreiro lá, que eles são intercessores e geralmente eles estão em todas as vigílias. Interceder para quê? Para que a igreja seja isso, irmãos. Viu? Não é apenas por um culto das congregações, não, para que a igreja quadrangular seja o que é e ser melhor ainda que vai ser, irmãos. É isso a intercessão do rema, das vigílias. Não é apenas para buscar milagres, situações financeiras para nós, não. Porque Deus, junto com a busca da vida espiritual, Ele concede a nós vida financeira boa. Vida financeira cheia da graça de Deus, irmãos. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz desgosto para nós. Rema. Coisa que nasceu no coração do pastor. E desde que existe rema, eu participo desse rema, irmãos. Vigílias. E glória a Deus, porque eu sempre tenho crescido através dessas reuniões. Ô irmão, mas você... Não. É coisa especial, irmão. Rema é coisa especial. Onde você vai para ouvir a palavra de Deus. Não a palavra falada, mas a palavra revelada no seu ouvido, no seu coração. Que penetra no seu espírito e divide a sua alma. Irmãos, dê apoio para o rema, principalmente as vigílias. O Paulinho provou que foi a vigília sexta-feira e realmente foi uma bênção, foi um poder dos céus, irmãos. Foi um poder. Lá nós deixamos tudo, derramamos tudo na presença de Deus e nós saímos de lá leve. Se o Espírito de Deus tocar em mim, ficarei mais leve que as aves dos céus. Amém, irmãos? Deus abençoe. O que acontece é o seguinte, meus irmãos. Quando você vai para um determinado lugar com um objetivo, você sabe que você vai lá e vai cumprir aquilo ali.
Então quando você vai para uma vigília, vai para um rema, você coloca no seu coração que você vai até a presença, você vai buscar a presença de Deus. Então não tem limitações. Você sabe que você não tem hora para voltar para sua casa, porque você não marcou nenhum outro compromisso a não ser aquele, exclusivamente de deixar a sua casa e dedicar horas ali que você poderia estar dormindo, você dedicar para estar buscando a presença de Deus. Ora, se você se dedicou, se você se empenha, lógico que Deus vai operar, lógico que o Senhor vai manifestar a glória dEle, porque Ele se manifesta às pessoas a quem Ele ama. Ele diz que Ele procura os adoradores, os fiéis da terra, e neles Deus vai manifestar a glória dEle. Então isso que nós vemos aqui, que nós sentimos aqui, multiplica isso por 10, por 100. Só que não precisa terminar, não tem hora para acabar, igual nós estamos fazendo aqui. Tem que ser rápido, porque todo mundo tem compromisso amanhã. E eu vou garantir uma coisa para vocês. Todo cansaço, você acha sexta-feira, eu estou super cansado. Eu não vou no rema porque eu não aguento parar de pé. Pois você fica em pé o tempo que for preciso na presença de Deus. Deus te dá descanso, Deus renova as tuas forças, Deus coloca você numa posição de guerra, de firmeza, que você volta para casa e você não vai ter nem sono para dormir. Acredita nisso, é o que eu vejo, o que eu vi e o que eu vejo aqui na igreja. Só para encerrar, porque o pastor pediu para que desse testemunho. Alguns anos atrás, Deus deu uma profecia ao pastor Osaide, dizendo que Deus saía pessoas de longe para receber, que aqui as pessoas viriam buscar de balde. Ontem nós tínhamos pessoas de Belém do Pará, no Rema, que vieram para cá e soube do que Deus está fazendo aqui em Limeira. Né? Sexta-feira tinha 5 igrejas além da nossa igreja. Lá tinha pessoas de Belém do Pará, tinha um pastor de Araraquara, depois vieram conversar com a gente. Né? E alguém falou com o pastor, eu não sei quem foi, que marcou muito. Talvez a nossa igreja tem congregações grandes, com 500, 600 pessoas. Lá no Caíras que tem 300 pessoas, 400 pessoas. A gente não percebe isso. Mas o rema passado foi um pastor de uma igreja. E Deus, no mover sobrenatural, nos levou a orar para aquele pastor. Né? E a unção era tanta que ele não conseguiu chegar no púlpito. Ele caiu antes de chegar no púlpito. E ontem ele estava lá com o conselho da igreja dele, com a diretoria da igreja dele. Né? E como a gente apelidou o Seminário Rema de Zona Franca. Ou seja, porque lá vai Assembleia, vai Filadélfia, vai Universal, vai Batista, vai Cristo Vive, vai um monte de igreja que a gente nem sabe o nome das igrejas lá. E aquele pastor, ele foi dar testemunho, então o pessoal ficou empolgado com ele, porque ele estava com trabalho, com dificuldade no trabalho dele. E há um mês atrás, ele estava com 21 pessoas. E quando ele recebeu a unção lá no Seminário Rema, que ele voltou para a igreja dele, ele foi na sexta-feira, a igreja dele de 21 pessoas, há um mês atrás, na sexta-feira estava com 76 pessoas. Ou seja, em 30 dias a igreja deu um salto de 300%. Talvez para a gente isso não é nada. Né? Uma Vista Alegre que tem 500 pessoas, a gente nem percebe 76 pessoas. O que aconteceu? A igreja dele começou a revolucionar onde ele está plantado. Que outros pastores foi lá na igreja dele e falaram assim: faz isso que você tem na sua igreja, na minha igreja, vai fazer. Eu falei: irmão, o que Deus está usando os outros pastores, vai na minha igreja buscar ele. E ele estava lá com a diretoria dele, lá recebendo a unção. Uma missionária que veio do Japão, e ela falou para mim assim, que ela conversou com a Assis depois. Fazia 10 anos que ela não conseguia levantar a mão. E quando ela chegou no centro de oração, ela sentiu um calor. E quando ela viu, ela levantou a mão. Mas ela não se tocou que ela estava levantando as mãos. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira ela foi na congregação. Eu tinha 2 hérnias de disco. Eu tinha que fazer cirurgia. E naquela unção, naquele poder, eu fui curado. Eu não tenho mais nada. Eu estou liberta. O filho do caseiro estava desempregado há quase 1 ano. Ele estava até meio revoltado com Deus porque ele não tinha nada. Estava com a boca toda infeccionada. E na hora da unção, Deus curou a boca dele na sexta. Na terça-feira, uma empresa o contratou. Ele ganhou um carro 0, telefone por conta. Voltou desprezando empregos agora. De tanto que Deus revolucionou a minha vida. Então, aí o pastor falou assim:
desde o ano passado, ele quer fazer um seminário de poder aqui na igreja, que vai ser dia 20, 21 e 22 de abril. Aí ele ligou de lá e falou assim: Éder, dá testemunho no Rema, para que haja mobilização na igreja, para que as pessoas venham para o centro de oração. Irmãos, pessoas de Belém do Pará, pessoas de Araraquara, pessoas de Piracicaba, pessoas de Santa Bárbara, pessoas das outras igrejas, alguma coisa está acontecendo. Né? Alguma coisa está acontecendo. As pessoas assim: vamos para a cruzada que lá tem fogo, vamos para a cruzada que lá tem fogo, vamos para a cruzada que lá tem fogo. Uma irmã com câncer, com um tumor maligno, e ela foi lá, ela recebeu a unção, ela voltou no médico, ela não tem nada, ela tem exame provando que ela está curada. Então, irmãos, vamos usufruir. Como eu disse, talvez nós uma nave dessa a gente nem percebe, né? Mas um pastor, ele foi sozinho, ele começou a clamar e Deus revolucionou a igreja dele. Deus pode revolucionar o seu ministério, a sua célula, a sua congregação, a sua classe da escola dominical, a sua vida, né? Tenho certeza que Deus vai fazer, está fazendo e vai fazer muito mais na sua vida. Então, a partir de terça-feira, eu acredito que ia ter alguma coisa, André. Para terça-feira, os obreiros já vão receber alguma coisa, porque nós temos um mês para fazer as inscrições para o seminário de fogo, de 20 a 22, lá no centro de oração. Amém? Dá tempo de se planejar, né? Não é desculpa para dizer que não se planejou, que não agendou seus compromissos aí. Dá tempo, muito tempo para você fazer um planejamento aí, tanto gestão financeira quanto o tempo que você vai dedicar ali. Muito bem, vamos passar para a palavra de Deus aqui. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que Deus dê graça para nós, que nós possamos entender e compartilhar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante. Introdução para a pregação aqui, para um estudo que eu quero fazer rapidamente com os irmãos, é exatamente essa. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus, ele instituiu a igreja com um propósito bem definido. Era disseminar, era espalhar, como se fosse um vírus, mas um vírus benigno, que nada consegue conter. A igreja, ela nasceu tão vitoriosa, que de 12 homens, sem instrução nenhuma, ela espalhou-se pelo mundo todo. Naquela época, o mundo todo se resumia à Arábia Saudita, ali o norte da África e o Oriente Médio. Era pequeno. Mas a igreja, ela seguiu triunfante, sempre fiel no propósito para que ela foi criada. E esse propósito, essa ordenança do Senhor Jesus, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, ele não pôde ser barrado, e ele não vai poder ser barrado até a volta do Senhor Jesus. Porque isso foi pré-estabelecido, foi determinado por aquele que conhece todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares. Só que tem uma coisa que às vezes dá aquela freada na igreja, que é o receio. Irmãos, eu vou falar uma verdade para vocês, uma verdade dura. Nós não temos o direito, nós não temos esse direito, a usurpação desse direito, de não falar para as pessoas, de nos calarmos, e não compartilhar, não contaminar outras pessoas com isso que acontece aqui na igreja. Você não tem o direito de ficar quieto. Quando acontece um movimento desse, é motivo de você chegar no trabalho e falar para o seu colega de trabalho: ontem a igreja estava tão bonita, tinha tanta gente cantando, e parecia que o céu havia descido ali na terra. A gente podia até ouvir
o bater das asas dos anjos, isso não é exagero. Porque é assim que você vai despertar o interesse nas pessoas, de conhecerem a obra de Deus, de conhecerem uma igreja. Tem muita gente que nunca colocou o pé numa igreja por receio, por achar que nós somos antiquados, ultrapassados. Nós não temos esse direito, nós temos que compartilhar. E tem gente que tem receio, por quê? Porque tem medo do que o diabo vai fazer na vida dele se ele começar a trabalhar em prol do Senhor. Eu me recuso a acreditar numa palavra muito usada no meio espiritual, no meio da igreja, chamada retaliação. Há pouco tempo atrás, eu acreditava nisso. E quando a gente se levanta como um guerreiro, se coloca como um soldado de Deus, disposto a batalhar, a destronar os principados, a desapossar as potestades, a desafiar Satanás, a ordenar que ele saia da vida das pessoas, que ele obedeça à voz de comando que nós damos para ele. E eu comecei a acreditar, estou confessando para a igreja, que quando a gente faz isso, em seguida vem a retaliação. Você fica doente, você fica depressivo, acontecem coisas na sua vida, que por causa disso, isso era coisa da minha cabeça. Porque Deus não ia colocar a gente numa fria jamais. Eu vou falar 3 tópicos aqui, para te certificar, para ratificar daquilo que eu estou falando. O primeiro está em primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 39. É um trunfo que nós temos nas nossas mãos. E lá diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Ponto. Aí não está falando que o inimigo, que o diabo, o derrotado, o atrevido, aquele que foi pisoteado, ele não conhece nenhum dos seus pensamentos. Nem um único sequer. O único que conhece todos os seus pensamentos de todos os homens é Deus. Você pode até se sentir derrotado. Você pode até se sentir sendo cercado por todos os lados, por forças que você acha que você não tem condições de vencê-las. Mas se você não falar, se você se calar, se você clamar a Deus para te renovar as forças, para te dar uma força tremenda, para vencer essa situação, aquele que conhece o teu coração, ele vai te ouvir e ele vai fazer com que isso aconteça na tua vida. Não é o diabo que vai atuar por intermédio só do teu pensamento. Os maus pensamentos, eles vêm de dentro da gente. O diabo, ele tem o dom de enviar setas, dardos inflamados. Mas Jesus, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, ele ensina que nós temos uma ferramenta muito eficaz, totalmente eficaz, que é toda a armadura de Deus, que nos protege em todos os sentidos, em todas as circunstâncias, da planta dos pés até o alto da cabeça. Você está protegido, os seus pensamentos têm que estar guardados em Cristo Jesus. Mas se você ficar nutrindo pensamentos de derrota, você fica nutrindo pensamentos de derrota, alimentando a tua alma com pensamentos que não edificam, que não engrandecem, não é o diabo que vai fazer você ficar doente, é você mesmo. São doenças psicossomáticas. O que é isso? É uma associação daquilo que acontece no entendimento, na alma da pessoa. E ela retrata, né? Ela reflete no físico. Porque o diabo não tem essa capacidade de conhecer, de sondar os seus pensamentos e tentar derrubar você de onde você está. O segundo ponto: o diabo não possui todo o poder.
Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Todo o poder pertence a Deus e a ninguém mais. Deus disse uma vez, eu ouvi 2, uma com a minha alma e outra com o meu espírito. Quer seja no reino material, naquilo que você vê, naquilo que você toca, naquilo que está agindo ao teu redor. Quer seja no reino espiritual, naquilo que você não vê, naquilo que você não consegue tocar, mas você consegue chegar. Porque Deus te deu autoridade para isso. Você tem poder para entrar na presença de Deus e requerer dele tudo aquilo que você quer para a tua vida. O diabo não tem esse poder. O poder do diabo continua o mesmo desde o dia em que ele foi lançado lá do céu. Não aumentou em nada, é certo que não diminuiu, mas não aumentou em nada. Nós temos um trunfo ao nosso favor para poder obedecer o que Jesus está falando, para a gente ir pregar, para impor as mãos, as pessoas serem curadas, as pessoas serem libertadas. Quando houve uma rebelião no céu, e Satanás arregimentou, ele fez um levante lá, um golpe de estado nos céus, e ele conseguiu, através da sua lábia, ele é muito eficaz nisso, o pai da mentira, ele conseguiu trazer junto consigo 1/3 dos anjos do céu, mas 2/3 ainda estão ao nosso favor. Nós somos maioria. Tem 2/3 para cada um que se levanta contra você. Tem 2 que se levanta para derrubar esse 1. Nunca esqueça disso. Mais um trunfo. Jesus nos deu, Deus nos deu a capacidade de multiplicação. O Senhor abençoou o homem, abençoou a mulher. E a mulher pode dar continuidade ao ser humano, à existência humana. 1/3 continua sendo 1/3. A humanidade cresceu muito. Eu não sei, dizem que existe até cálculo para saber quantos demônios existem para atormentar a vida de cada ser humano. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o diabo já está perdendo faz muito tempo. Porque além de se multiplicar no ventre materno, a maior vitória é se multiplicar no reino espiritual, frutificando como igreja. Porque quanto mais crente tiver, quanto mais pessoas estiverem ouvindo, crescendo, falando, pregando do Evangelho, menos demônio vai ter para atormentar a vida da humanidade. Levítico 26, 28, o Senhor tinha uma promessa para a nação de Israel. O que diz Deus lá? 26, 8, não 28. 7. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Nós não temos que temer ao diabo. Ele não tem poder contra nós. Você não tem que ter receio quando você for fazer uma visita, quando você for orar por uma pessoa e você estiver sozinho e de impor as mãos na pessoa e ficar com aquele medo, aquela tremedeira. E se o diabo se manifestar? E se o diabo se manifestar? O que é que você faz? Você expulsa ele em nome do Senhor Jesus. Você é soldado vitorioso. A tua batalha já está ganha. Você nem tem que ficar fazendo muita força, porque toda a força Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mais outro trunfo. Nós já temos 2/3 ao nosso favor. O diabo continua sendo o mesmo. A quantidade de demônios que ele tem ainda é a mesma. E lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João diz o seguinte:
Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se lá no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo derramado assim para todo mundo, tinha poder de Deus a favor da nação de Israel. Hoje tem o Espírito Santo. Se lá no Antigo Testamento 5 perseguiam 100, 100 perseguiam 10.000, não importa, igreja, a quantidade, a qualidade, o tipo de espírito maligno, de demônio que se levante contra você. Você sozinho pode perseguir uma legião deles. Eles vão fugir da sua presença. Eles vão ter medo de você. Eles vão ficar apavorados quando olharem para você e virem a glória de Deus manifestada no teu rosto, porque você tem o Espírito de Deus em você. Não precisa ficar com receio. Você tem poder nas suas mãos. Deus está ao teu lado. O diabo, a situação dele é pior que a nossa. Ele tem o poder dele, mas ele é criatura. Nós somos filhos. Nós temos relacionamento direto com Deus. O nosso Pai fala conosco. O diabo, ele é intrometido. Quando Deus reúne as hordas celestiais, faz uma reunião lá no céu, penso eu que para ver os relatórios, o diabo vai lá, ele se intromete no meio, e chega lá, ele fica acusando a vida da gente. A Bíblia diz que um dia ele vai cessar isso. O acusador das nossas almas, ele vai se calar. Mas por enquanto ele está fazendo isso. E quando Deus conhece o nosso coração, o diabo vai e acusa. Deus fala, não, esse é íntegro, é reto, é fiel. Eu creio, eu confio nele e não em você, seu mentiroso. Porque maior é o que está ao nosso favor. O sal da terra. Irmãos, o sal é misturado na mesma proporção que um copo d'água, quando você quer salgar um copo d'água, ou uma panela, ou um caldeirão, é a mesma proporção? Eu digo assim, se você colocar 10 litros de água, você precisa colocar 10 litros de sal? Não. Se você colocar 10 litros de sal, não vai dar resultado nenhum. E é aí que está a maravilha de Deus. O sal, aparentemente, é algo insignificante. Mas um pouquinho de sal, ele dá sabor. E ele tem o poder de transformar o sabor dos alimentos. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a Deus agradou-vos dar o reino. Lucas 12. Você é sal. Você pode ser pequeno, nós podemos ser um pequeno número, mas nós temos o poder de transformar a vida das pessoas, nós temos o poder de transformar as coisas nas regiões celestiais, nós temos o poder de dar vida àquilo que está sem vida, porque Jesus disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e vai viver é pela palavra que a igreja vai ministrar na vida da pessoa. Não é para estar morto no caixão, pode ser que esteja, você vai orar e a pessoa vai se levantar, mas é morto espiritualmente. Você tem esse poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em todos os lugares da terra. Mas você tem que estar disposto. E não colocar obstáculos. O Evangelho é para ser pregado. O que acontece dentro das igrejas é para ser compartilhado. Não é para ser restrito entre 4 paredes. Eu acho uma maravilha a internet. Porque pode disseminar.
espalhar pelo mundo todo aí o que está acontecendo nessa igreja. Aqui é Betel, irmãos. Aqui é Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Aqui é onde Deus manifesta a sua glória. É escola de profeta, é escola de discípulos. É o lugar onde as pessoas aprendem a lidarem com a glória de Deus. Que a glória de Deus não é para ser lidada de qualquer maneira, não. É algo muito precioso, é muito poderoso. E você tem o dever de fazer isso. De falar para as pessoas. Você pode dizer assim, mas o evangelho está meio sucateado hoje em dia. Porque a gente vê aí jogadores de futebol, artistas se convertendo. Será que de fato eles se convertem? Ou é só aparência? Você faz a sua parte. Deus já fez a parte dele e Ele vai fazer a parte dele se você precisar dele. Mas se coloca no lugar de Pedro, do apóstolo Pedro. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, tão cheio, tão transbordante, que os enfermos eram colocados nas calçadas para que ele passasse, a sombra de Pedro cobrisse os enfermos e eles eram curados. Então Pedro ele ficou em Jerusalém, ficou lá pastoreando a igreja de Jerusalém. Ele, Tiago e João, eles eram os pastores da igreja de Jerusalém. E um dia o Espírito Santo fala para Pedro, ele estava em Jope, uma cidade portuária, não diz o que ele estava fazendo. Vai pregar o evangelho lá em Cesareia. Você vai chegar na casa de um centurião chamado Cornélio. Deus enviou 3 mensageiros que foram buscar Pedro. Pedro foi até Cesareia. Vamos posicionar a igreja aqui. O que era Cesareia? Cesareia era uma cidade idólatra, construída em homenagem a César. Um lugar onde tinha muitos santuários pagãos. Pedro saiu de Jerusalém, lá de Jope, lá da onde ele estava acostumado a ministrar, e ele se dirigiu a Cesareia. Foi lá no lombo do cavalo, talvez questionando com Deus, Senhor, mas eu vou chegar lá, vai ter uma porção de romanos lá. Eu não gosto desses homens. Esse povo é pagão, eles não acreditam no Senhor. Eu vou chegar lá, vai manifestar demônios. Será que eu vou ter que expulsar? O que eu vou encontrar lá? Estou aqui sendo contextual. Mas quando ele chega na casa desse homem, desse centurião, ele se depara com uma situação inusitada, uma situação que ele não estava acostumado a ver. A casa dos romanos, meus irmãos. Por isso que aquele centurião diz para Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Porque a casa deles, as pinturas, os afrescos, os painéis que tinha na parede, todos eles eram devotados aos deuses pagãos. Ali era o último lugar que passava pela cabeça de Pedro, de que o Espírito Santo iria atuar. Talvez passe pela sua cabeça, será que Deus vai converter aí um artista, um jogador de futebol? Eu sei que a gente vacila, que às vezes nós duvidamos. Será que Deus pode converter uma prostituta, um travesti, um traficante? Será que um traficante, um usuário de drogas, ele tem o direito, ele pode orar em línguas? Pedro mal começou a falar. Tinha gente ali que nunca tinha ouvido. Mal começou a falar, o Espírito Santo tomou conta daquele lugar. E aquela reunião foi tomada pelo Espírito de Deus. Todo mundo começou a falar em língua estranha. Pedro não entendeu nada, as pessoas que estavam com ele não entenderam nada. Mas ele se certificou de uma coisa, que Deus estava disposto a alcançar através da palavra dele todas as pessoas da terra, quer sejam romanos, quer sejam americanos, quer sejam italianos, quer sejam gregos, seja lá quem for. Ele fez a parte dele. Quando Deus fez a parte de Deus, foi a coisa mais linda.
Aquela reunião se transformou nisso que nós vimos aqui. Muita gente falando em língua estranha e enaltecendo ao nome do Senhor. Não é nosso direito. Nós temos direitos e temos deveres. Tanto no reino espiritual, quanto no reino material, no reino físico. Todo cidadão que recolhe direitinho os seus impostos, ele tem os seus direitos, porque ele cumpre com os seus deveres. No reino espiritual é a mesma coisa. Jesus diz para os apóstolos lá em São João capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Você pensa que você é bom? Pensa que você é o tal? Você não é o tal. Deus é o tal, Jesus é o tal, o Espírito Santo é o tal. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu vos darei. Cumpre com os seus direitos, cumpra com os seus deveres e reivindique os seus direitos. É um direito que você tem, fazer a sua parte, anunciar, falar, orar pelas pessoas, fazer aquilo que a Bíblia manda e não fazer aquilo que ela não manda. O resto, Deus cuida. O resto, o Senhor é quem dá a chuva e faz crescer. É o Senhor quem dá o sol e faz crescer. Mas a semeadura quem faz é a igreja. Portanto o quê? Que tanto? Por esse tanto de coisas que nós estamos vendo aqui. Porque você não precisa ter medo de nada. Porque o diabo já foi derrotado. Porque ele não pode se levantar contra você. Porque você vai ter que perseguir ele, você vai derrotar ele. Você vai ver ele um dia amarrado. Lá em Isaías capítulo 14 diz isso. Você vai zombar dele e vai dizer assim, esse aí era o que assolava as nações? E lá diz que nem sepultura ele vai ter. Vai estar lá no inferno, lá, sendo atormentado. Mas isso tem que começar de agora, para você saber qual é a sua posição diante de Deus. Portanto, por tudo isso, nada impede você, igreja, você, igreja, você, igreja, você, igreja. Nada impede. Não existe desculpa. Nada impede você de ir pregar o Evangelho a toda criatura, sem se preocupar o meio onde ela vive, o que ela faz, a maneira de viver dela. Deus vai fazer a parte dele. Aleluia. Amém. Levante a tua mão para o céu. Levante a tua mão bem alto assim e diz, Senhor, eu quero cumprir com o meu dever, para ter direitos na tua presença. Senhor, eu sei que não existe nenhum impedimento, a não ser o eu, a não ser o ego, a não ser os meus interesses somente. Portanto, Deus, envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, ó Deus. Enche-me do teu Espírito. Enche-me de capacitação sobrenatural. Enche-me do teu poder, Senhor. Enche-me da tua unção. E me ensina a tomar posse da graça, para que eu faça a parte que me cabe, Pai. Oh Deus, faz isso conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos desperte para isso, meu Deus. Para a prosperidade espiritual. Para o crescimento, para o fortalecimento da igreja.
que quanto mais nós formos, quanto maior o nosso número, maior vai ser a nossa força. Nós vamos ser mais poderosos, nós vamos ter representatividade em todas as áreas da sociedade, Deus. Tire esse pensamento mesquinho, Senhor, de simplesmente se contentar em vir à igreja, de simplesmente se contentar em ter alguns momentos de comunhão contigo. Mas renova o nosso entendimento, trazendo o nosso pensamento cativo no Senhor Jesus Cristo. Renova as nossas mentes, Senhor. Nos dá um coração sábio para te louvar com racionalidade, com inteligência, Pai. Para não sermos somente induzidos, mas sermos espontâneos quando se tratar das coisas de Deus. Nos dá essa direção, Senhor. Faz com que as nossas veredas sejam veredas de justiça, veredas retas diante da Tua face, ó Deus. Nos dá a Tua bênção, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Graças a Deus pela palavra revelada. Graças a Deus pela exortação, pelo impulso. Deus empurrar a gente para a gente sair da monotonia e vencer. Todo mundo que quer ser abençoado, eu também quero. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. E tudo quanto pedides ao Pai, tudo, eu vou-lo concedo em meu nome. Aleluia! Graças a Deus. Tem aqui um anúncio de que quarta-feira haverá reunião do grupo missionário de homens na igreja sede a partir das 7h30. Para quem não sabe, o grupo missionário de homens agora, nós estamos providenciando uma nova carteirinha, vai ser um controle melhor, vai ser um documento, porque vai constar lá o número da RG, o seu endereço. Quem é homem aqui? Deixa eu ver. Os homens aqui, fica de pé, vamos ver quantos homens vai ter na reunião de homens. É pouco, hein? Tem mais homem sentado do que homem de pé ou não? Então quem vai? Quem vai fazer o propósito firme de vir na reunião de homens? Dá um glória a Deus aí. Diz, eu vou buscar a minha bênção para a minha família, para a minha casa. Amém? Então podeis assentar. Também na quarta-feira, lá na igreja, na Catedral da Graça, estará acontecendo o pré-encontro. O encontro é agora nesse final de semana, no próximo final de semana, dia 16, 17 e 18 de março. Todas as pessoas que desejarem participar do próximo encontro, o encontro não é restrito só para batizando, não. Toda a igreja pode participar do encontro. Quem não participou, pode ir lá. É um retiro, é um momento todo especial que você dedica para ficar na presença de Deus ali e receber uma unção toda especial. Então, quarta-feira, a partir das 19h30, na capela da Catedral da Graça, o pré-encontro. Amém? Então, nós vamos encerrar. Eu vou orar por todas as pessoas que estão recebendo uma das orações da série de 7 orações. Quem sabe nessa noite você está entrando numa série por alguém que você gostaria de evangelizar. Ou se não, você entra agora. Levanta a tua mão. E quem vai receber a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª oração. Se você quiser se colocar de pé, você se coloca. Eu já vou estar orando pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Os que têm interesse em te buscar, recebem de ti, Senhor. Os que deixam para trás as coisas desse mundo, recebem de ti. Os que sabem de onde jorra água vivificante, buscam de ti. Então dá a tua bênção àqueles que estão entrando numa das séries. Que o Senhor cumpra com a tua parte, abençoando a tua igreja em todas as suas necessidades.
também os ofertantes, os dizimistas, aqueles que conhecem o teu poder supridor, Pai, aqueles que confiam na tua capacidade de abençoar, de fazer abundar, aqueles que vão semear hoje na tua obra. O Senhor dá de mão cheia, dá de abundantemente, Senhor, fazendo com que eles enriqueçam, com que eles prosperem, que eles sejam ainda mais felizes do que são. Também, Senhor, se tem alguém que está nos visitando nessa noite, tem alguém que está visitando a igreja nessa noite, levante a sua mão. Tem algum visitante? Não tem ninguém. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, que recebeu essa palavra no seu coração e gostaria de levar isso para casa e mudar de vida completamente? Levante a sua mão, eu só quero orar por você. Também não tem ninguém. Que pena. Mas então vamos embora, vamos abençoar. Eu desejo que Deus dê para vocês uma rica semana. Uma semana repleta de bênçãos. Que tudo que você quiser de Deus essa semana vai acontecer na tua vida. Eu desejo que a tua casa seja abençoada. Eu desejo que a tua casa seja um lugar de paz. Que os vizinhos olhem para a tua casa como um referencial de paz. Eu desejo que você seja muito feliz durante essa semana e que você possa vir mais e mais vezes na casa do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Dá um abração no teu irmão assim e abençoa a vida dele. Graças a Deus.